Meus amados, é sempre uma alegria poder estar com os irmãos neste lugar, onde abrimos a Palavra Santa, onde lemos o Evangelho e onde pregamos as boas novas de salvação e também de reforço para as nossas almas, nossas vidas. E sempre bom podermos estar juntos, para juntos também podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Não sei se já li aqui com os irmãos este capítulo, talvez não aqui, lá em Vinhedo. Mas hoje de manhã nós estávamos conversando, falando sobre a palavra aos irmãos da congregação dos imigrantes e conversamos sobre este texto. E eles participaram. Eles têm poucas informações. E eu queria fazer uma ligação desse texto com Lucas 22 e com João 6. Só umas colocações com relação à ceia, à Santa Ceia. João começa o seu Evangelho assim: no princípio, no começo. No princípio era o Verbo. Note que o verbo aí está com um V grande, um V maiúsculo, está se referindo a Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí pega o verso 6, 7, 8 e 9. Está falando sobre João Batista. A gente pula aí esses versículos e recomeça no 10. E diz assim: e o Verbo, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, simplesmente, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai,
até aí o verso 14. Agora, se dermos uma olhada no verso 18, baixe aí os seus olhos e veja o verso 18, logo abaixo. O que está escrito lá? Vamos ler juntos. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou aqui entre nós. Eu já devo ter falado para os irmãos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão constituídos em 2 divisões. Não são 2 e 2, mas 3 e 1. Mateus, Marcos e Lucas fazem o primeiro bloco e João sozinho faz o segundo bloco. São 3 e 1. Deus quis assim. Os 3 primeiros olham para Jesus com a ênfase mais forte na humanidade de Cristo, sem esquecer a sua divindade. Jesus é o Deus que se fez homem, é o Deus homem, é o homem Deus, homem perfeito e ideal. É chamado na Bíblia de o segundo Adão. O primeiro falhou, mas o segundo veio para cumprir exatamente o que Deus, o Pai, determinou. Então ele não ia falhar, e ele queria falhar também. Então Mateus, Marcos e Lucas olham com ênfase maior para a humanidade de Cristo. Já o 4º evangelho, que é João, esse que começamos a ler agora, olha para Jesus com ênfase maior na sua divindade, sem esquecer também a sua humanidade. Mas a ênfase maior está na divindade de Cristo. Tanto é que os 3 primeiros evangelhos têm símbolos que nós podemos colocá-los todos numa linha horizontal. Mateus é o símbolo de leão. Marcos é o símbolo de um novilho, de um servo, novilho que trabalha para o dono. E Lucas é o símbolo do homem comum. Já o símbolo de João é o símbolo de uma águia quando está voando, que faz a sua morada nas mais altas montanhas e desce às regiões mais profundas da terra para caçar, para tomar o seu alimento e dos seus filhotes. É uma águia. Uma águia quando está voando. Essa é a expressão de Apocalipse 4, quando fala dos símbolos dos evangelhos. O leão, o novilho, o homem e a águia, quando está voando. Se essas 2 linhas se cruzam, eu devo já ter falado isso aqui, certamente em alguma ocasião, quando Mateus, Marcos e Lucas olha Jesus com a ênfase maior na sua humanidade,
e João com ênfase maior na sua divindade. Então, quando você cruza uma linha vertical com a linha horizontal, dá exatamente símbolo da cruz, e no centro dessa cruz está o Verbo de Deus, o Senhor Jesus, que aprove a Deus deixasse a eternidade, a morada celestial, tomasse a nossa forma, como disse um escritor antigo, muito lembrado nos seminários, chamado Søren Kierkegaard, é um dinamarquês, é chamado o pai do existencialismo cristão, não aquele existencialismo louco, materialista francês do Jean-Paul Sartre, aí é outra coisa que não convém gastar tempo, mas Søren Kierkegaard contou aquela história linda de um príncipe que um dia foi visitar os campos de trigo do rei. Entrou numa carruagem, os cavalos tocados pelos servos, pelos cocheiros, e a carruagem parou no meio do trigal. E ele viu aquelas pessoas trabalhando, coletando trigo, apanhando, juntando aqueles cestos, sol a pino, quando de repente ele olhou e viu uma camponesa que o atraiu com seu olhar, com a sua meiguice, embora toda protegida por causa do sol causticante, e ele se impressionou. Aí voltou para o palácio do rei. Isso é o Søren Kierkegaard idealizando para ilustrar como é que mais ou menos a ação divina na direção do homem se processou. E no palácio ele contou para o pai, disse: meu pai, eu estava olhando os campos de trigo, estavam sendo ceifados, e eu simpatizei muito uma camponesa, mas eu não tinha nenhuma condição de poder me aproximar dela. Então diz Søren que o pai teria dito: olha, se você está interessado em conhecer essa moça, essa pessoa, só tem um jeito. E ele disse: qual é? Se é você se despir dessas vestes principescas, tirar essas sandálias de ouro, vestir-se numa roupa de trabalhador braçal e se apresentar ao feitor. Como lá no Nordeste nós chamamos o cabo de eito, toma conta dos empregados que estão trabalhando no campo. Ele não esquecia a moça, de dia e de noite, então fez isso. Já não veio mais de carruagem, já veio caminhando, umas sandálias comuns, um sapato comum, couro de carneiro talvez, um chapéu na cabeça, se apresentou ao chefe dos trabalhadores e disse: eu quero trabalhar aqui nesse trigal. Ele disse: pois não, nós estamos precisando de gente para a colheita. E ele começou, furando os pés nos espinhos, estragando as mãos finas, delgadas, do trabalho grotesco da coleta de trigo, enfrentando o sol causticante do meio-dia,
comendo boia fria, bebendo água quente, até que um dia ele novamente encontrou com a moça. Aí disse: olha, começou o namoro. O tempo foi passando, e um dia ele disse àquela moça, na hora da sesta do meio-dia, quando descansava um pouco depois de comer a boia fria: sabe quem sou eu? Ela: não, eu sou o filho do rei. Filho do rei? Não seria possível. Filho do rei. E sabe de uma coisa mais? Eu quero que você seja a minha noiva. Eu quero casar com você. Casar comigo? Sim, com você. Mas como naquela época o casamento dependia muito dos pais, ele disse: eu vou voltar para o palácio e você continue aqui aguardando. Qualquer hora eu vou vir naquela carruagem que você viu fazia algum tempo. Agora você mesmo aqui esteja preparada e pronta, porque quando eu passar, nós vamos para o Palácio Real. E lá vai ser uma festa que não terá jamais fim. Nesse ponto, o dinamarquês diz: o príncipe deixou a camponesa. A camponesa é a igreja. O príncipe é Jesus, o Filho de Deus. Está no Palácio Real, esperando o momento da ordem do Pai, para vir buscar a camponesa que está aqui lutando e deve estar se preparando, porque o momento da chegada do noivo será também um momento ignorado. Aí nós entraríamos na segunda vinda do Senhor Jesus, quando a noiva, ainda que na faina diária, na labuta cotidiana, deve estar sempre preparada para a chegada assim de inopino do noivo, que a qualquer momento a carruagem para na porta para levar a noiva à igreja. Mas ele já voltou, ele está com o Pai, ele está só aguardando o momento que o Pai vai dizer: filho, a hora chegou, volte lá e traga os meus amigos para a minha presença, porque as bodas do Cordeiro estão sendo instaladas, preparadas, e essa festa não terá jamais fim. Agora, enquanto o noivo não volta, nós que já recebemos a graça dessa profecia cumprida em Cristo nosso Senhor, vamos comemorar daqui a mais 3 semanas o Natal. Convenciona-se 25 de dezembro. Pode ter sido nesse dia, pode não ter sido. O fato é que é mais ou menos nesse final de ano para o começo do próximo ano. Não sei exatamente a data, mas isso não tem muita importância. Por exemplo, a igreja ortodoxa, as 3 igrejas, as mais conhecidas, a grega, a russa e a arminiana, eles comemoram o Natal no dia 6 de janeiro,
6 de janeiro. Nós, por um calendário aí mais ou menos político no passado, comemoramos entre 24 e 25, da noite de 24 para o dia 25 de dezembro. Mas não é uma data fixa, não. É bom que vocês saibam disso. Importante é lembrar que um dia Cristo encarnou, nasceu e veio aqui. E depois de algum tempo, 3 anos, ele voltou para o Pai. E ele vai retornar aqui, na sua segunda vinda, que é um assunto que eu gosto muito de falar, sobre a parousia de Cristo, para o resgate final da sua igreja e triunfalmente subir com o Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses, para estarmos com o Senhor para sempre. Para sempre. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos observar o que Ele deixou para o nosso comportamento de fé, a nossa vida moral, social, espiritual, seguindo o que a palavra nos recomenda. Quanto à ceia do Senhor, nós temos farta informação. Temos os evangelhos, em Mateus e Marcos e em Lucas. Temos em João, eu falei no capítulo 6, uma referência, eu vou ler daqui a pouco, a ceia. E temos Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 11, da sua primeira carta, mostrando como nós devemos nos reunir em culto solene para a ministração da ceia, da Santa Ceia. Alguém já deve ter dito para os irmãos que este culto da ceia era o culto mais importante na igreja primitiva. Recebeu até um nome, o nome era Festa do Amor. Festa do Amor. Inicialmente eles traziam comida, eles tinham a ceia. Depois houve uns extremos, alguns comiam demais, outros bebiam vinho demais. Paulo disse, não, nem assim não. Aí passou-se a umas porções menores. Eu acho que foi exatamente assim que Jesus ministrou a ceia no lugar da Páscoa. A Bíblia diz que ele tomou um pão, separou dos que haviam sobrado da Páscoa, tomou um cálice de vinho, colocou à parte, deu graças pelo pão, pelo vinho, como vamos fazer daqui a pouco, distribuiu com os discípulos, dizendo, este pão simboliza o meu corpo, que será partido por amor de vós, e este vinho simboliza o meu sangue, será derramado em favor de muitos, a favor de vós. E nesses muitos estamos nós, pela sua graça e a sua misericórdia. Então eles já tinham comido a Páscoa, ceado, comido a carne do carneiro, com pão sem fermento, já estavam alimentados fisicamente. Não era agora a hora do alimento físico, era a hora do alimento espiritual. E se no alimento físico, lá em casa, nós temos o dever e a obrigação de reunir a família e agradecer, quem aqui que não agradece? Café da manhã, o almoço, o jantar, principalmente a sós, mas principalmente quando está com, se pode hoje, do ponto de vista da família reunida. Não aquela oração assim, de oitiva, né? Precisa parar um pouco, refletir, se possível dar as mãos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o que nós estamos recebendo agora é dádiva de tuas mãos, fruto da terra, pródiga, tão bondosa. Francisco de Assis chamou a terra de mãe terra, é uma mãe verdadeira mesmo. Você sobrevoa São Paulo e o avião quase não chega no aeroporto
só em cima de cidade, gente. A Grande São Paulo tem hoje em torno de 19 milhões de habitantes. Se você colocar meio quilo de comida para cada pessoa, você vai ter 8 milhões de quilos de comida numa refeição só. Vamos botar em 2 refeições por dia. Eu estou falando só em São Paulo. E no Brasil são 220 milhões de habitantes. E a terra produz alimento, fruta, verdura, legumes, carne, peixe, para alimentar. Eu sei que alguns passam fome, infelizmente, não era para passar, mas deixando de lado alguns que não podem nem comer, doentes, não têm condição nenhuma, e outros que passam fome porque não tem dinheiro para comprar, mas a maioria come, e não come uma vez só por dia não, come 2, 3, às vezes 4, que antes de dormir, vai na geladeira, né? Abre, toma um suco, come alguma coisa, antes de ir para o quarto para dormir. De onde vem isso? Então, eles já tinham se alimentado fartamente para o sustento físico. Isso remete à Páscoa do Velho Testamento, lá atrás, quando Moisés orientou o povo que matasse o cordeiro, a gente sabe da história da Páscoa, né? Assasse a sua carne no carvão, na brasa, carne assada, tirasse toda a gordura e todos comessem daquele cordeiro. E a ordem era: comam o cordeiro por inteiro, todo, com pão sem fermento e algumas ervas amargas, como se fosse rúcula, alface, alguma coisa hoje até que nós comemos também. Por quê? Porque Moisés deveria ter orientado aquele povo que a viagem era longa. Essa viagem durou 40 anos no deserto. E se for colocar essa viagem do lado espiritual, ela continua ainda, ela não parou. E não parou por quê? Porque a Santa Ceia substitui a Páscoa do Velho Testamento. Como eles lá tinham que se alimentar para prosseguir na caminhada, e eles faziam isso todos os anos, no mês de abril, dia 14 até o dia 21 de abril, que é o mês de Nisan, né? Meu nome vem porque eu nasci em abril, é o mesmo nome, Nisan. Hoje nós temos o dever e o direito e o acesso à mesa da comunhão para não alimentar o físico, mas para fortalecer o espírito. Esse pão da ceia não alimenta o nosso corpo, é muito pouca quantidade, pedacinho de pão só, e um pouquinho de vinho de uva, fruto da videira, para aproximar as coisas que nós fazemos com que Jesus passou para nós, nos ensinou. O vinho representando o sangue. Quando o nosso sangue está saudável e o nosso corpo bem alimentado, nós temos condição de marchar firme até transpormos o Jordão e tomarmos posse da terra prometida, está do outro lado. A simbologia é muito linda, é perfeita.
Agora, quantos de nós, ao comungarmos, lembramos do irmão que não está conosco? E se formos explorar isso aí, podemos ir muito longe, até que o nosso coração comece a sangrar, os nossos olhos a lacrimejar, de saudade, não sei até se de remorso, pela falta que nós cometemos em não irmos buscar o outro. Eu tenho dito, acho que já falei para os irmãos, que a ceia do Senhor, dentro desse conjunto de verdades aqui bíblicas, é um momento muito solidário, em que nós não pensamos só em nós mesmos, mas nós pensamos no outro. Pensamos no outro. Não sou adepto de igreja muito grande, me causa preocupação. A igreja deve crescer até o ponto em que o próprio pastor daqui, ou alguns pastores da comunidade, ou o presbítero, ou você mesmo, quando falta um irmão, principalmente no dia da ceia, ele sinta falta, a partir do púlpito. E na segunda-feira, logo cedo, se não à noite, quando chega em casa, no domingo daqui a pouco. Hoje tem facilidade de todos os meios, WhatsApp, telefone, não é? Para contactar. Irmão, a sua cadeira ficou vazia, o seu cálice ficou cheio, e o seu pedacinho de pão está lá esperando você. Eu fiquei preocupado. O que está acontecendo? Nós temos pensado assim, nessa solidariedade, pensando no outro, no bem do outro, no crescimento do outro, no outro bem alimentado, bem fortalecido, para juntos, de mãos dadas, pudermos continuar a caminhada que está diante de nós. Porque enquanto nós atravessamos o Jordão, nós temos que ter força para continuar a caminhada, juntos. Mas a gente sabe que é um momento tremendamente solitário. Eu não posso comungar por você, e nem você comungar por mim. O marido e a mulher vivem juntos o tempo todo. Embora estejam juntos, é bom que estejam sempre juntos na hora da ceia. Como eu gosto de ver os casais juntos, um comungando junto do outro, às vezes até os filhos já comungam também juntos, famílias juntas, depois a família maior, a igreja. Tudo faz parte de um contexto bíblico. Mas o marido não comunga pela esposa, nem a esposa pelo marido. É um ato individual, é um ato solitário. É eu e Deus. Quando eu tomo nas mãos o pão da ceia e o cálice de vinho, eu vou tomar no meu corpo esses elementos. Isto é o meu corpo, disse Jesus, em relação ao cálice. Isto é o meu sangue. Fazer isto todas as vezes, comeres o pão, beberes o cálice, em lembrança do meu sacrifício na cruz. Esse ato é meu, é individual.
Eu acho que uma vez eu contei lá em Vinhedo, quando ainda era congregação, eu estava sempre lá ajudando os irmãos, de uma assembleia grande, de mais de 3.500 pessoas, no centro de convenções, lá em Pernambuco, no tempo que existia com o Caio Fábio. Nesse tempo ele era pastor presbiteriano, hoje não é mais, Caio Fábio Júnior, um movimento chamado Vinde, e realizou excelentes congressos. Houve uma época muito proveitosa, producente. Depois as coisas acabaram, na vida dele não deu nada certo, e ele ainda está teimando em ficar distante da palavra em muitos pontos doutrinários que ele conhece e que deveria voltar. Mas no encerramento daquele congresso, daquele conclave, lá em Pernambuco, Centro de Convenções de Recife, que não é Recife, é Olinda, entre Recife e Olinda, no final houve a ministração da ceia. E o pastor que estava ministrando a ceia era um pastor batista, secretário executivo do movimento Vinde. Depois que o pão e o vinho foram distribuídos entre todos os que comungavam, que estavam presentes, milhares de pessoas, aquele pastor no microfone disse: agora cada um pega o seu pedaço de pão e põe na boca do irmão que está do lado. Eu estava entre duas irmãs que tinham sido ovelhas minhas na central de Natal, do Rio Grande do Norte, Socorro de um lado, Dalvanira do outro. Elas vieram para aquele conclave, eu as encontrei ali, foi muito bom, porque nós fomos conversar com ele do passado. Aí Socorro olhou para Dalvanira, olhou para mim e disse: pastor Nizam, esse aqui eu não vou dar a ninguém, ele é meu. Eu digo também: esse aqui é meu, vou dar nenhum de vocês duas não. E Dalvanira disse a mesma coisa. E muitos fizeram assim, mas muitos pegaram aquele pão suado já, de muito tempo na mão, que esperando para distribuir coisa para 3.000 e tantas pessoas, mas no tempo que a gente passou, segurando o passo de um lado e o pão na outra mão, para depois colocar uma injeção fora disso aqui, sem entender o lado teológico, para ser simpático. Essas coisas que acontecem nessas igrejas hoje, que nascem da meia-noite para amanhecer. O negócio é para ser simpático para as pessoas. Estão interessados na Bíblia não, muitos não estão não. Pega o pão, bota na boca do outro. Que coisa! Até falta de higiene. A ceia é individual, é sua, é minha, é nossa, é eu e Deus, que o compromisso é meu. Se vai ser um bem, vai ser para mim. Se vai ser um mal, vai ser para mim. Eu espero que não seja mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo disse: examine-se, não foi isso? Vai lá em Coríntios. Cada um a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. A Bíblia ensina tudo. O negócio é que a gente às vezes deixa a coisa correr de qualquer jeito. Assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe juízo. Em vez de ser um bem, pode ser um mal. E a ceia não é para trazer nenhum mal para ninguém, trazer bem para todos nós. Agora, é responsabilidade, sentimento de gratidão e de solidariedade, que temos também que pensar nos outros, que não estão no momento, inclusive aqui nesta reunião, e que poderiam estar, e que deveriam estar, e não estão, para comungar conosco. Eu disse que ia referir a Lucas 22, já fiz uma razoada, mas abrem João 6. Os irmãos já têm conhecimento. João 6, 50
53. João 6:53. Todo mundo abre a Bíblia. Até os meninos ali estão com a Bíblia também. Que coisa boa, parabéns, viu? Eu gosto muito quando os irmãos, ao invés de estarem abrindo o celular para pegar a Bíblia, pega a Bíblia mesmo, essa aqui, ó. Celular eu vejo, acho que é para outras coisas, sabe? Mas tem irmão preguiçoso que não traz a Bíblia para a igreja, pega o celular, bota no bolso. E eu, um dia desse eu vi um pastor lendo a Bíblia no celular no púlpito da igreja dele. Eu fiquei tão chateado. Não estou contra o celular não, que eu tenho WhatsApp, ajuda muito, né? Pelo menos eu não devo nem perder muito tempo com WhatsApp, com celular. Não quero saber de Face. O celular já me toma muito tempo para atender as mensagens que me solicitam, que me mandam, etc. Mas eu gosto quando o irmão está com a Bíblia na mão, anotadazinha, a minha toda riscada aqui, com reverência, mas com dados, com referências correlatas, com alguma coisa. Já é a quarta ou a quinta que eu encosto no meu ministério. Está toda rasgada, esse irmão olhou e disse: ô pastor, o senhor está tão feia, que está toda rasgada, eu vou botar uma capa, mas eu gosto tanto dela, assim mesmo, porque tem tantas anotações e tal. E eu estou vendo que os meninos estão ali com as Bíblias em mão. Então eu disse o que? João, capítulo 6, a partir do verso 53, não foi? Muito bem. O que é que diz aí? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João não doutrina diretamente sobre a Santa Ceia. Eu disse que Mateus, Marcos e Lucas, né? João faz essa alusão. A gente sabe que é sobre a ceia. Então Jesus está dizendo: se você não comer a carne do Filho do Homem, que é Jesus, e não beber o seu sangue, sangue de Cristo, a carne de Cristo está representada no pão, e o vinho e o sangue representado no vinho. E ele diz: se você não participar do pão e do vinho, logicamente eles em si mesmos não têm nenhum poder de salvação, porque é uma simbologia. Mas pela fé você entende que você é carente tanto do corpo de Cristo, da carne de Cristo, quanto do sangue de Cristo na sua vida. Você não vai ter salvação, alegria, gozo, satisfação, comunhão com Deus. Verso 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, que aqui diz 55, todos, vamos ler todos. Pois a minha carne é muito bom. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Mas abaixo aqui diz o seguinte: se você comer carne de Cristo, beber sangue de Cristo, você não terá mais fome, nem terá mais sede. Eu me lembro que o Charles Spurgeon, muito conhecido, muito lido ainda hoje, apesar que viveu lá nos finais de 1800, ele disse que quando as receitas médicas falharem, quando os doutores falharem em seus prognósticos, faça o seguinte: coma carne de Cristo diariamente,
até mais de uma vez. Beba sangue de Cristo diariamente, se possível 3 vezes. Ele completa dizendo: essa receita nunca falhou. Essa receita nunca falhou. De maneira que é dever seu e meu, nosso, da igreja, está sempre alimentada, pronta, preparada, porque o noivo da carruagem, lembra da história? Está chegando, qualquer hora. E como está a camponesa? Preparada, apercebida, pronta para ir com o noivo para o Palácio Real, para a instalação das bodas do Cordeiro, serão eternas. E nesta noite, ao nos aproximarmos da ceia, do pão e do vinho, entendamos que esse verbo que se encarnou, o princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, até porque no momento lá falando com os discípulos, ele disse: eu e o Pai somos um, não há diferença entre o Filho e o Pai. E o Espírito Santo também. Eles 3 são um só Deus. Eu e o Pai somos um. Então ele deixou as alturas dos céus. Eu estava conversando com os irmãozinhos lá dos imigrantes, dizendo que o verbo, não sei se eu já falei isso aqui, se os irmãos já ouviram, o verbo na oração comum que nós falamos, e não há comunhão, contato, diálogo com uma pessoa sem a presença do verbo. Numa oração que nós fazemos, pode o sujeito estar oculto, pode não aparecer o complemento da oração, mas o predicado, que é o verbo, tem que estar presente, porque sem verbo não há comunicação. Sem verbo nós não podemos dialogar, podemos conversar. João diz que Jesus é o verbo de Deus, que deixou os céus e veio à terra, exatamente para reatar o diálogo entre o Criador e a criatura. Daí Paulo dizer: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. É esse verbo para o diálogo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só há caminho do homem para Deus através de Jesus. Eu sou o caminho. Por isso aquele teólogo chamado Brunner, Emil Brunner, disse: não há caminho do homem para Deus, há sim caminho de Deus para o homem. O caminho não é daqui para lá. Eu um dia desse estava falando à igreja de Pinheiros sobre aquele texto de Atos 17: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo, ali naquele texto, naquele sermão, diz: olha, vocês estão enganados. Religiosidade não resolve problema nenhum espiritual do homem. Pode ser o mais religioso, o mais caridoso, pode ser o melhor homem que possa ter existido, mas pela sua bondade, pelo que ele é, não há nada que possa levar o homem a Deus. O caminho é de lá para cá. Por isso ele encarnou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo está sempre pronto para nos fortalecer, nos alimentar
porque a jornada ainda continua. E nós queremos marchar firmes, bem animados, até quando atravessarmos o Jordão para o outro lado da terra prometida, que agora não é mais Canaã, hoje Israel, agora é a Canaã celestial, para onde o Senhor quer nos reunir, quando a todos nos chamar. Por isso a igreja precisa estar pronta, preparada, anunciando, falando, advertindo, ensinando, doutrinando, porque o noivo está às portas e a igreja precisa estar pronta para subir quando Jesus voltar.